todos? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu tenho uma carta de Deus para nós. Eu estava me arrumando para vir para cá e eu estava vendo um culto abençoado sobre Paulo. E aí eu descobri que esse culto era do irmão Israel, falando sobre aliança. E eu fiquei emocionado de ver aquele garotinho pregando, fazendo id. E naquele momento Deus falou no meu coração para que eu pregasse sobre sermos melhores crentes, sobre sempre estar procurando ser melhor. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Colossenses, capítulo 3, do versículo 8 ao 10. É forte, mas é o que o Senhor tem para nós hoje. Aquele que achar, diga amém. Eita glória, que o povo é rápido. Colossenses capítulo 3, do versículo 8 ao 10, diz assim: Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Podem sentar-se, dando glória a Deus, dando uma salva de palmas para Jesus. Vocês devem estar dizendo assim: pastor, mas por que o Senhor veio com essa palavra aqui para essa igreja? O que o Senhor quer insinuar para nós? O que eu quero dizer é que todos nós, independente de igreja, independente de bandeira, independente de onde nos congregamos, somos fadados a passar por tentações, somos fadados a passar por pecados, e a gente tem essa guerra diária todos os dias. Afinal, Jesus Cristo já tinha nos ensinado isso. Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso. Ele não ensinou a oração do Pai Nosso aos fariseus, aos hebreus, aos católicos, aos cristãos. Ele ensinou a oração do Pai Nosso a todos que creem nele. E ele dizia assim: não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está falando e ensinando que nós devemos orar todos os dias, porque nós somos falhos, nós somos carne, e às vezes, embora sejamos pastores, às vezes a gente cai também. Se formos diácono, se formos obreiro, nós às vezes passamos por isso, e nós devemos ser sempre uma versão melhor de nós mesmos. Quando nós declamamos Paulo aqui, nós vimos que Paulo era uma pessoa que nem da igreja era. Ele perseguia os cristãos, ele prendia os cristãos, e num belo momento ele teve um encontro com Deus. Um belo momento ele se viu diante de Jesus, ele perguntou quem era, e ele diz: eu sou aquele que você persegue. A partir daí ele começou a querer ser um Paulo diferente. A partir daí ele começou a se sentir um Paulo diferente, querer ser diferente. Imagine vocês que quando a gente começa, quando a gente aceita Jesus,
E embora a gente tenha uma vida mundana, primeira coisa que as pessoas falam, isso aí, olha a vida dele como ele era. Imagina o que diziam de Paulo na época. Paulo, aquele que persegue os cristãos. Quantas vezes ele não deve ter passado por isso, das pessoas terem apontado a cara dele e dizer: Paulo, você perseguia os cristãos, você colocava os cristãos presos. Quantas vezes ele não passou por isso? E quantas vezes ele não procurou ser melhor do que ele era a cada dia? E nós vemos o testemunho de Paulo, que mesmo depois disso, ele se tornou apóstolo de Cristo. E ele ainda assim, procurando ser o melhor, ele foi preso, não uma vez, mas várias vezes. E ele foi acusado por Nero. Aquele povo cristão foi acusado de ter tacado fogo em Roma, e muitos foram queimados. Paulo estava preso, foi julgado, e aí ele foi preso também na ilha de Patmos, e ele passou por um deserto tão grande na ilha de Patmos. A gente às vezes vê que Paulo foi preso na ilha de Patmos, e a gente pensa que a vida dele foi tranquila. Lá nós tínhamos o 3º batalhão do exército romano. Aquele batalhão, ele era especialista em fazer as pessoas sofrerem. Ele era especialista nisso. E ainda assim, ele estava lá. Ainda assim, ele sempre tentava ser a melhor versão dele. E ainda na prisão, ele ainda se preocupava com as suas igrejas. E às vezes a gente passa pelo deserto, e tem muitas pessoas que ficam resmungando, que ficam dizendo: meu Deus, por que eu estou passando por isso? E a gente não sabe por que está passando, mas o nosso Deus sabe. O nosso Deus sabe tudo o que nós estamos passando. Em Colossenses 3, versículo 9, diz assim: pois que vos já despistes do velho homem com os seus feitos. A gente pensa que quando a gente aceita Jesus, a gente já é um novo homem. Com certeza a gente é uma nova pessoa em Cristo. Mas ele diz aqui no início também: mas agora despojai-vos também de tudo. Além de ser um novo homem em Cristo, Paulo diz aqui que a gente ainda tem pequenos defeitos que nós temos que nos despojar. E nós sabemos disso. Nós somos carne. Nós pecamos todos os dias. E ainda que a gente aceite Jesus, a gente briga na carne. Você se lembra como você era antes de aceitar Cristo? Alguns aqui vão se lembrar. Eu mesmo, apóstolo, antes de aceitar Cristo, eu era do mundo. Eu era beberrão, eu era fanfarrão. Mas eu tinha um certo conhecimento. Eu me formei em contabilidade, tive a pós-graduação em engenharia de produção, e eu achava que aquilo para mim estava tudo bom, que eu era o tal. Eu entrava nas empresas, eu trabalhei nas melhores empresas da época, trabalhei na Oi, trabalhei na Amazônia Celular, na TIM, Telemig de Minas Gerais. Eu saía de uma empresa e trocava de empresa como quem trocava de camisa em seleção. Eu ia para aquela empresa que me pagasse melhor. E eu achava que eu era o tal, eu achava que eu era o conhecedor de tudo. Eu era arrogante. As pessoas vinham falar para mim as coisas e eu achava que eu sabia de tudo. Eu adorava fazer as pessoas ficarem caladas no lugar dela. Um belo dia Deus disse assim: ei, baixa a tua bola. Tu não é tudo isso que tu pensa.
E Deus fez com que eu passasse pelo meu deserto. Perdi o emprego, perdi a namorada, perdi a faculdade, perdi o apoio da família, meus amigos se afastaram, e eu passei por exatos 2 anos no meu deserto. Deus me mostrou, Ele me levou no fundo do poço para dizer: ei, cadê aquele homem lá que ganhava 8.400? Cadê aquele homem que era gerente de logística Norte e Nordeste? Cadê aquele homem? Apóstolo, eu botava o meu currículo nas empresas, eu me lembro que eu botava o meu currículo tinha 4 páginas, tinha italiano, tinha as empresas que eu trabalhei, e sempre as empresas me aceitavam. Eu saía de uma empresa e de manhã, à tarde eu estava noutra, porque eu sempre queria ganhar mais, e às vezes eu estava de manhã, quando era tarde, outra empresa me aceitava. Mas durante esses 2 anos, nem para ser servente de pedreiro as empresas me aceitaram. Eu ainda com um currículo excelente, eu não entendia por que as empresas não me aceitavam. Eu dizia: meu Deus, eu sei italiano, sei inglês, sei isso, sei aquilo, por que as empresas não me aceitam? E às vezes eu estava querendo apenas ganhar o meu ganha-pão, apenas pagar minhas contas, apenas viver, mas eu não conseguia entrar nas empresas. Um belo dia eu fui numa empresa e eu falei com o gerente, e estava um cargo pequeno de carregador de caixa, e eu disse: eu preciso sobreviver. Eu cheguei ao ponto de passar fome, e eu estava precisando de um emprego, e eu fui lá, sentei com o gerente olhou meu currículo e disse: teu currículo está excelente, mas não serve para a minha empresa. Eu disse: mas por que, amado? Eu só quero ganhar o meu salário, não importa. Ele disse: mas eu não quero alguém que saiba mais do que eu, que possa daqui para amanhã pegar o meu emprego. E aí eu entendi por que eu não conseguia emprego. E aí eu passei 2 anos para o interior, me mandei para o interior, desgostoso da vida, caí nas bebidas, na prostituição. Passei 2 anos lá assim. Mas eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava tudo que eu era para poder ficar dessa maneira. Eu andava na rua todo feridento. Eu andava na rua todo mal vestido, bebendo. Eu não conseguia passar um dia sequer sem beber, que eu ficava com a mão tremendo. Eu já estava me tornando alcoólatra. Eu já tinha noção que eu já estava me tornando alcoólatra. E um belo dia, eu orei, sozinho em casa. Ainda do mundo eu orei. E disse: Pai, eu quero mudar. Pai, eu quero parar de beber. Pai, eu não quero mais tocar um pingo de bebida na minha vida. Eu sei que é muito difícil, porque hoje eu não consigo parar de beber, mas eu sei que o Senhor pode. Eu quero ter uma varoa, eu quero ter uma família, eu quero ter responsabilidades, eu não quero mais ficar nesse mundo. E eu lembrei dessa oração, tanto que eu me lembro de exato dessa oração, eu me lembro e trago comigo essa oração. Toda vez eu me lembro dela. Passou-se uma semana, eu vim para Belém, e eu fui procurar um dermatologista. E aí esse dermatologista, liguei, estava com a agenda lotada, peguei a agenda, no tempo ainda era aquela agenda amarela, das folhas amarelas, não sei se vocês se lembram, que era da Telebrás, eu acho, era uma agenda enorme. E aí eu liguei para segundo consultório, também não pude atender, e eu liguei para o terceiro consultório, atendeu uma dermatologista, eu fui lá para tratar das minhas feridas, né?
E ela disse, eu tenho para hoje à tarde, pode vir. E eu fui. Cheguei no consultório, ela só olhou para minha cara e disse assim, eu já sei o que você tem. Aí eu disse, como assim? Eu só nem sentei ainda, nem fui atendida. Ela disse, mas eu já sei que você tem. Pelas suas feridas eu já sei que você tem. Aí eu disse, o que eu tenho? Eu disse, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu sou especialista em lepra. Eu tenho uma especialidade, eu sou a única aqui do Pará que trata pessoas com hanseníase. E eu já sei quando a pessoa tem lepra. E aí o meu chão caiu. Eu chorei. E ela disse, eu vou te passar uns remédios, fiz a consulta normal. E ela disse, eu vou te passar uns remédios, por 2 anos você tem que estar tomando esse remédio. Eu disse, mas eu não consigo levar o tratamento. Eu não respeito o tratamento porque eu não consigo ficar sem beber, eu pego na bebida e tomo, acabo não desrespeitando o que o médico fala. Eu sempre levei isso durante 27 anos, não é hoje que eu vou fazer isso. E ela disse, então eu vou marcar contigo no outro consultório que eu tenho lá em Marituba. E eu fui em Marituba, lá na colônia. Cheguei lá, vi pessoas sem orelha, vi pessoas com as mãos cotó, vi pessoas sem nariz e eu desabei no choro de novo. Eu disse, meu Deus. E aí eu me lembrei daquela oração que eu fiz. Eu disse, Pai, eu pedi para melhorar, eu pedi para ser uma pessoa nova, eu quero sair desse inferno que eu me encontro. E o Senhor me dá uma lepra, o Senhor me dá uma doença. Eu não entendo. Eu não estava entendendo o que Deus estava preparando para mim. Naquele momento eu não sabia o que Deus estava querendo comigo. Eu estava com raiva, porque eu tinha pedido uma coisa e Deus tinha me dado outra. E aí eu fui com a médica, entrei na colônia, ela disse assim mesmo, Henri, você está vendo esse pessoal que está aí? Eu disse, estou. É assim que você vai ficar, se você não parar de beber. É assim que você vai ficar, se você não respeitar os remédios que eu estou te dando. Eu tinha um remédio que eu tomava, que quando eu tomava esse remédio, eu urinava sangue, de tão forte que era. Tão forte, era uma vez no mês. E eu não podia deixar eu tinha que deixar de beber para tomar, para os remédios fazerem efeito. E eu me tratei, passei os 2 anos me tratando. No final do meu tratamento, já no finalzinho, Deus colocou uma varoa na minha vida, eu a conheci, e ela ainda chegou a me ver com o nariz com umas feridas, assim, com uns buracos, mas enfim, eu já estou casado com ela. E eu chego a me emocionar porque naquele momento eu fui percebendo o que Deus estava preparando na minha vida. A gente não tem a consciência de agradecer a Deus até nos nossos desertos. E eu falo com uma certa emoção, lagrimando, lembrando de tudo que eu passei. E a gente se emociona sabendo que Deus é maravilhoso, Ele trata diretamente com a gente. Quando a gente pede, não importa se você está na igreja, se você está no mundo, mas se você tem fé, e Deus diz que se a gente crer nele, Ele trata com a gente. E aí eu descobri que para mim poder parar de beber, porque eu não conseguia, Deus tinha colocado a lepra na minha vida, para que eu pudesse passar por aquele tratamento. E foi aquele tratamento que fez com que eu parasse de beber. Hoje eu nem olho para a bebida. E naquela época eu nem olhava mais, eu já estava desintoxicado, eu precisava ser desintoxicado. Deus estava me tratando primeiro. Ele primeiro disse, eu vou tratar de ti. Primeiro eu vou cuidar de ti. E Ele me desintoxicou. Ele disse, agora eu vou tratar de quem vai te acompanhar. Eu vou colocar uma varoa do teu lado. E Ele colocou uma varoa que começou a orar por mim, porque eu ainda era do mundo, mas ela começou a orar por mim.
E através da oração dela, de tanto ela teimar, eu aceitei Jesus. E aí Deus disse: já te tratei, já coloquei uma varoa do teu lado, agora eu te quero para fazer a obra. E é assim que Ele trabalha na nossa vida. Quando a gente quer mudar, quando a gente quer fazer a diferença, quando a gente quer ser um crente melhor, quando a gente quer fazer a obra, Ele trata cada um de nós pessoalmente. Aceitei Jesus, mas ainda assim, eu ainda era a pedra de tropeço na vida da minha esposa. A minha varoa era ela que tinha o cajado em casa, e eu era a pedra de tropeço. Ela orava, e eu dizia assim: para que tu vai na igreja? Vamos só aos domingos. Eu queria ser aquele crente domingueiro, que só vinha aos domingos. E aí ela inventou um compromisso com a igreja. Ela disse assim mesmo: eu vou servir a Deus com mais força. Eu quero servir, eu botei na cabeça que eu vou servir a Deus este ano. Faz 2 anos isso. E ela inventou na minha cabeça, eu dizia assim mesmo: já vai inventar coisa. E ela inventou estar na oração do meio-dia todos os dias. Eu não aceitava aquilo. Eu dizia: essa mulher é louca, essa mulher é maluca, está inventando oração do meio-dia, os meus filhos têm que comer. Levo meus filhos no sol. Aqui no Pará a gente não pode pegar sol, que depois está pegando chuva, está todo mundo gripado. Tu é doida, mulher. E ela foi assim mesmo. E todo dia era uma briga. Eu era um crente enjoado. E ela trazia o pastor dela, porque eu era da Quadrangular, ela era de outra igreja. E até isso a gente se divergia. Eu ficava triste, apóstolo, porque eu dizia: eu sou numa igreja que é conservadora, ela está em outra igreja, e a gente está separado, era para mim estar aqui junto com ela, ela está ali, junto com os filhos, e isso me deixava revoltado. Na minha vida, eu entendi que eu não queria mudança, eu queria estar ali naquele meu lugar, tranquilo, ninguém mexe comigo, eu não preciso fazer a obra, não preciso orar, eu estou aqui nos domingos, pronto, acabou. E ela queria mais. E ela aceitou o desafio, mesmo sabendo que eu ia brigar com ela. E todo dia era briga. Passou-se 6 meses e um dia o inimigo botou na minha cabeça que estava acontecendo alguma coisa. Eu digo: rapaz, esse negócio de todo meio-dia para lá está acontecendo alguma coisa. E eu já estava criando asco, já estava criando raiva da igreja onde ela estava, que quando tinha aniversário dos meus filhos pastores iam lá, os pastores dela iam lá, e eu dizia assim, eu fechava a porta na cara dos pastores, eu me trancava no quarto, o pastor percebia a minha cara feia para ele, eu afrontava, só com a minha cara fechada. Eu tinha raiva, porque aquele pastor tomou a mulher de mim, era para me estar na minha igreja, agora ela está dividida com a família, ela está noutra igreja, eu estou nessa, e eu com raiva do pastor. E aí eu peguei o carro, fui lá na igreja, meio-dia, acho que eu nunca contei isso para a senhora, né, apóstola? Estou contando esse testemunho agora. E eu fui lá, o inimigo tinha botado na minha cabeça: rapaz, será que ela está lá? Esse negócio, todo meio-dia ela está indo para lá. E eu fui, peguei o carro, era um sol quente, e eu disse: meu Deus, esse calor, e ela com meus 3 filhos aqui na igreja, um menorzinho de colo, e ela na igreja, meu Deus, não pode acontecer, hoje eu vou lá, vou quebrar o barraco, vou conversar com ela. Cheguei na igreja, ela estava lá, oração do meio-dia, orando. Eu entrei sem ela saber, sentei assim, ela até me viu, e eu vi que ela estava orando sozinha. E às vezes acontece, oração do meio-dia é isso. Quer ser pastor? Oração do meio-dia. Comece na oração do meio-dia. E ela estava lá sozinha orando. E ela louvou.
E ela contou os 3 hinos da harpa. E ela deu o testemunho, e ela pregou, e ela findou, e eu lá, humilhado, com vergonha, dizendo, meu Deus, eu pensando tudo isso, e ela aqui orando pela família, e ela fazendo isso. E eu fiquei com tanta vergonha de mim mesmo. Nesse momento eu fiquei com tanta vergonha. Terminou a oração do meio-dia, ela entrou no carro meio desconfiada. Eu não falei nada, ela entrou no carro com os filhos, eu fui, dirigi o carro até aonde nós morávamos. Quando desceu, quando chegamos lá na frente, eu disse, Andressa, ela já sabe que eu fico com raiva quando eu chamo assim, Andressa. Aí ela olhou, meio desconfiada, já sabendo que ia ser uma nova briga. Eu disse, deixa eu te falar uma coisa. A partir de hoje, escuta bem o que eu estou te falando. E ela lá, ouvindo. A partir de hoje, você vai ter alguém para ombrear com você. Porque não é justo que eu viva nessa vida e você, sozinha, é que está levando o lado espiritual da minha família. A partir de hoje eu vou ombrear contigo. E a partir de hoje você vai ter um parceiro para ombrear na oração do meio-dia. E assim foi por durante 2 anos. Eu não saio das minhas raízes. Eu posso pregar para 200, 1.200, mas vocês vão me ver sozinho lá na oração do meio-dia, porque lá que foi a minha origem. Eu estou todos os dias lá pregando a oração do meio-dia. Às vezes só eu e minha esposa, mas nós estamos lá. E aquele dia eu tomei uma decisão. Aquele dia eu disse, eu vou ser um crente diferente. Eu vou começar a exigir de mim a ser um crente diferente. E hoje eu sou pastor da igreja onde eu brigava com o meu pastor. Hoje nós somos amicíssimos. O bispo Williams liga para mim de madrugada, a gente conversa. E eu sou o pastor da igreja onde eu jogava pedra. A gente já aceita Jesus antes de estar na igreja. Eu já tinha aceitado Jesus naquele dia que eu orei, lá atrás, quando eu estava quebrado, quando eu estava estatelado no chão, quando eu estava de uma maneira que eu achava que não tinha mais jeito. Ainda no mundo, eu já tinha aceitado Jesus. Jesus já tinha um encontro comigo, ele disse, ei, me aguarde, eu vou te tratar. E às vezes a gente aceita Jesus antes de se batizar, antes mesmo de estar aqui, a gente já aceita Jesus. Entretanto, quando a gente se batiza, nós nos tornamos uma nova pessoa. Quando nós aceitamos de fato, nós aceitamos ser uma nova pessoa. Mas não adianta eu querer ser uma nova pessoa se eu não quero mudar pequenos detalhes da vida. Não adianta eu querer ser um novo cristão se eu ainda tenho pequenos vícios, se eu ainda tenho pequenos pecados de estimação. Diga, isso aqui é pequeno, isso aqui eu posso levar. Não adianta. Paulo escreve nas cartas que a gente tem que mudar também essas coisas. Apesar da gente se tornar um novo cristão, nós temos que mudar. Não adianta eu querer me transformar e eu continuar a mesma pessoa mundana. Não adianta eu querer me transformar e eu continuar com os meus vícios pequenos. Eu tenho que trocar a pele e realmente querer trocar essa pele. A serpente, ela troca a pele, mas ela continua sendo serpente. Ela apenas fica com a pele mais bonita, ela fica com a pele mais vistosa, mas no momento que ela sente que a pele está engelhada, que a pele está velha, ela troca a pele.
mas ela continua a mesma serpente de sempre. Nós trocamos as nossas peles, mas nós ainda continuamos carne. Nós ainda temos características mundanas. Nós ainda temos os pecados nos rodeando. E nós temos que lutar diariamente contra isso. Nós vemos pastores que estão no púlpito e às vezes envergonham os nossos púlpitos. Nós vemos pregadores, cantores que envergonham a nossa classe. E às vezes a gente fica envergonhado, porque são pessoas que aceitaram mudar, mas em algum momento o inimigo entrou. Em algum momento o inimigo entrou na vida dele. E isso nos envergonha. Então que nós não sejamos pessoas que queiram apenas trocar de pele, mas que a gente seja pessoas que realmente queiram mudar, novos crentes, que a gente possa olhar para isso. Às vezes a gente, mesmo sendo pastor, mesmo sendo diácono, e mesmo sendo obreiro, às vezes a gente tem os nossos pequenos vícios, a gente continua com coisas velhas do mundo. E eu digo que a verdadeira mudança não está em aceitar Jesus, mas em permanecer em Cristo. A verdadeira mudança não é só chegar e dizer eu aceitei Jesus, é permanecer em Cristo. Quantos desviados, quantas pessoas, quantos pastores, eu vi um pastor que ele simplesmente se desviou, a família ficou destruída e a igreja destruída, ele se desviou, ele deixou pequenas coisas desviarem a sua obra. A gente tem que ter mudança. Às vezes a gente entra na igreja, é que nem um casamento, pastora. A gente chega como quem não quer nada, conquista a mulher, dá rosas, a gente liga para ela, passa horas e horas falando, e a gente acaba ficando com a esposa, casa, tem filhos, mas se você não continuar regando o seu casamento, se você não continuar dando rosas para sua esposa, se você não continuar dizendo, meu amor, você é tão bonita, você é tão linda, se você não continuar regando, mostrando para os seus filhos o bom testemunho de pai, aquele casamento pode, em algum momento, ter crises. Imagina você casar e continuar o mesmo solteiro que era antes. Imagine uma pessoa do mundo que casa e continua bebendo, não trata a mulher bem, era só no início, mas trata ela mal, briga na frente dos filhos, é infiel, não dá um bom testemunho. O que acontece? Os filhos começam a não querer mais ficar com o pai, querem ficar ao lado da mãe. Numa possível briga, ela não vai ficar com o pai, porque o pai não é a pessoa que as crianças se espelham, ela vai ficar com a mãe. A gente tem que procurar tratar diferente. Às vezes a gente, quando está no casamento, antes do casamento, é um tratamento, depois do casamento é outro. Eu costumo dizer para minha esposa, né? Que antes do casamento, a esposa, a namorada vai e diz, meu amor, o que é aquilo lá em cima? Aí você trata com todo carinho, né? E diz assim, oh, meu amor, aquilo é a lua, aquilo é a razão dos apaixonados, é a inspiração que eu tenho por você, e vai falando, e a namorada cai naquilo, né? Se passar 10 anos depois no casamento, a esposa diz assim, amor, o que é aquilo? A gente diz, bicho besta, rapaz, não te falei que aquilo é a lua? Então a gente tem que manter o casamento com a mesma coisa, com o primeiro amor que a gente tinha, a mesma coisa é na igreja. Nós temos que ter o mesmo amor, o mesmo primeiro amor que nos trouxe para a igreja. Nós temos que mantermos aliançado com a igreja da mesma maneira que nós estávamos no início, ter um bom testemunho, ser fiel à igreja, tratar bem, estar disposto a estar todo dia, como no casamento que a gente passa horas e horas ligando para a pessoa, mas na igreja a gente não tem esse tempo.
A gente só quer estar no domingo, não quer estar na oração do meio-dia, não quer estar nos eventos da igreja. A gente tem que ser fiel à igreja. A gente tem que procurar fazer com esse casamento dê certo, e até os nossos testemunhos, para que os nossos filhos digam: papai é um homem cristão, papai é um varão de valor. A essência da gente ser fiel à igreja, a essência da gente querer melhorar cada vez mais e mais, isso é importante. E aí a gente, em algum momento, a gente aceita Jesus, a gente vem para a igreja, mas em alguns momentos, como Paulo diz, a gente acaba não aceitando pequenas mudanças nossas. Às vezes a gente está super preparado para dar a palavra, mas a gente se ira com a esposa, a gente briga com os filhos, e aí Paulo vem e diz, que nós não devemos nos irar. Às vezes a gente é evangelista, está dando glória, está fazendo ide, e aí nós estamos pregando, mas quando a gente passa na rua, a gente sem experiência, às vezes os jovens veem uma varoa passando e dizem: eita, aquela varoa é jeitosinha, e aí já pecou. A gente não quer mudar pequenas coisas da nossa vida. Eu estou disposto a ser um presbítero, eu estou disposto a ser um diácono. Pego o carro e entro no engarrafamento e começo a falar palavras torpes. Começo a discutir com o varão que está no outro carro. São pequenas coisinhas, irmãos. Pequenas coisinhas que nós devemos aceitar. Pequenas coisinhas que às vezes nós ainda levamos conosco na nossa bagagem. E nós devemos saber que devemos deixar de ter essa herança de Adão. Adão, ele tinha tudo e perdeu tudo por causa de uma mentira. Adão, ele pecou, teve o pecado original, mas a origem de tudo foi uma mentira. E vejam bem, através dessa mentira, Deus colocou 2 anjos no paraíso e encerrou o caminho de lá, expulsou eles do paraíso para nunca mais voltar. E através dessa mentira, nós fomos expulsos do paraíso. Nós perdemos o caminho, pois 2 anjos estavam selando lá. E quando ele foi expulso do paraíso, ele recebeu como herança uma vida de morte. Nós não tínhamos mais a vida eterna. Agora nós estávamos fadados a morrer. Vejam bem, mentira, caminho cerrado, caminho bloqueado e morte. Mentira, caminho bloqueado e morte. E aí você vem e pergunta: mas pastor, qual seria o caminho então? Tomé perguntou isso. Se nós formos em João 14, versículo 5, vocês podem abrir sua Bíblia. Em João 14, capítulo 5, Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Qual é o nosso caminho? E João continua aqui em 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo aquilo que nós perdemos de herança de Adão, Jesus se predispõe a dizer: o caminho está cerrado, eu sou o caminho. Foi uma mentira, eu sou a verdade. Você recebeu de herança a morte, eu sou a vida. Este é o nosso caminho.
E Jesus nos ensina. Nós já somos o novo homem em Cristo. Soltamos as nossas peles, mas que nós não sejamos igual aqueles hebreus. Os hebreus, eles passaram 40 anos caminhando no deserto, 40 anos caminhando. Eles não encontraram a terra prometida porque eles murmuravam. Eles passaram 40 anos no deserto porque Deus precisava desintoxicar aquele povo. Aquele povo vinha do Egito, com costumes do Egito, e Deus precisava desintoxicar aquele povo. Como assim, pastor? Quando nós não tratamos, quando nós não mudamos, quando nós não queremos nos desintoxicar do mundo, com alguns pequenos detalhes, Deus vem e trata da gente. Porque se nós não fazemos isso, nós ficamos com vergonha. Quantas das vezes, quando nós éramos do mundo, eu pelo menos era assim, quando eu bebia, no outro dia eu acordava com uma vergonha. O que foi que eu fiz? Que besteira eu fiz? Quando a gente mente, que é pego numa mentira, a gente fica com vergonha, porque foi pego numa mentira. Quando a gente trata mal a esposa e alguém vê e fala para você, a gente fica com vergonha, porque a gente tratou mal a nossa esposa. E Jesus diz, Deus diz a verdade, ele é tratado dessa desintoxicação, lá em Êxodos, quando ele diz assim, houve um acontecimento em Gigal, em que os cristãos de Gigal, os guerreiros de Gigal, naquela época, eles tinham um costume antes de estarem no Egito, eles eram circuncidados, e todos os guerreiros iam para a guerra, porque eles eram circuncidados. Isso era uma cultura antiga deles, e no Egito eles perderam isso, porque eles eram escravos, e aconteceu que uma nova geração foi surgindo, e isso não foi sendo feito. E quando foi lá em Gigal, Deus conversou, e disse, tragam facas, e circuncide as pessoas que ainda sobraram, porque naquela época, pastor, muitas pessoas já tinham morrido, de tanto caminhar, aqueles guerreiros antigos, que não eram circuncidados, já tinham sido mortos, mas os novos, as crianças, as que estavam se formando, ainda estavam na época de circuncidar, e Deus disse, vamos cortar a faca, e a Bíblia diz, em Josué 5:8, então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação e o opróbrio sofrido no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gigal. Deus tirou os velhos vícios, Deus tirou as velhas manias, para que aquele povo ficasse com costumes que eram para ter. Hoje nós vemos uma geração que não toma a benção do pai, uma geração que não almoça junto com as famílias, uma geração em que na hora do almoço o filho está no celular no sofá, o outro filho está lá no quarto e o pai está almoçando sozinho com a mãe. Nós vemos um afastamento familiar das pessoas por novos costumes, e a gente não procura recuperar, resgatar esse costume, ser pessoas novas, ser crentes que realmente procurem resgatar essa cultura que foi perdida, que está sendo perdida pelos nossos maus tempos. Não sejamos assim, sejamos um crente que seja multiuso. Eu trabalhei numa empresa em que os chineses iam para lá, e nós éramos um monte de executivo lá em Minas Gerais, e tinha alguns chineses que iam para lá, nós íamos de gravata, todo engravatado, e quando chegava lá os chineses, que eram executivos, como nós, eles chegavam com fardas toda alaranjada, de brim, eles não chegavam com gravatas,
eles vinham com um cinto, e esse cinto ele tinha ferramentas, tinha alicate, tinha parafusadeira, tinha tudo, e eles eram executivos, mas estavam lá. E quando acontecia algum problema, a gente trabalhava na área de engenharia, eles iam lá resolver, os engenheiros executivos chineses. Quando eles chegavam, a gente ria, mas depois a gente veio perceber que eles sabiam muito mais que a gente. Enquanto a gente estava lá com os nossos terninhos, os chineses, eles mesmos resolviam quando dava problema. Que nós sejamos crentes assim, que, eu vou ser crente, mas eu só vou pregar quando o pastor me chamar. Eu só vou louvar quando o pastor me chamar. Eu só vou fazer o ID quando o pastor me chamar. Não, nós temos que estar com nossos cintos e fazer a todo momento o ID, a pregar para o irmão, pregar para aquele que está precisando, a louvar, a glorificar, porque é isso que faz a diferença. Não adianta eu estar aqui com o meu terninho, gravata, todo bonito, e só orar aqui quando o pastor me chamar. Eu tenho que orar dentro de casa, porque se eu não ajeitar a minha casa, como é que eu posso ajeitar a dos outros? Como é que eu posso ser exemplo se eu sou um pastor que estou aqui de gravata, terninho, todo bonitinho, mas a minha família está destruída, os meus filhos separados, indo cada um para o mundo, um nas drogas, a minha esposa separada de mim? Como é que eu posso fazer isso se eu não faço já de casa? Se eu não prego na minha rua, no meu trabalho, se eu não tenho o que fazer, eu tenho que procurar o que fazer e ser melhor para Deus. 2024 está chegando, já está aí. Nós estamos no início de 2024. Então, que nós sejamos crentes com novo perfil. Que nós sejamos hoje uma nova versão. Que eu seja um Henri 2.0. Que a apóstola seja uma apóstola nova versão 2024, que a minha esposa seja uma pastora. Se eu canto, agora eu vou louvar. Se eu louvo, agora eu vou pregar. Se eu prego numa igreja, eu vou pregar em 2, em 3. Que nós sejamos essa nova versão de crente, que nós possamos ter esse compromisso conosco mesmo. Pastor, mas eu já sou crente. Pastor, eu já faço, eu já prego, eu já canto, eu já estou aqui pregando para uma igreja que não é a minha, mas eu vou procurar fazer muito mais, porque é isso que Deus quer de mim. Foi por isso que Ele me colocou nessa vida. Não foi para ficar sentado, mas foi para arregaçar as mangas e ir fazer a obra. Mas eu já faço, pastor, e eu já faço bonito. Gente, nós podemos pegar uma pregação que já é bonita e tornar ela muito mais bonita, colocando fábulas, dando testemunho, falando contos, contando coisas reais, e ela se torna excepcional. A gente pode pegar um louvor que já é muito mais bonito, colocar violino, colocar saxofone e fazer com que esse louvor seja muito mais bonito ainda. Então, se eu sou pastor, se eu sou um pregador, se eu sou uma levita, se eu estou no banco, nós podemos ter uma versão melhorada de nós, e que nós possamos, neste ano de 2024, procurar ser uma versão melhorada de nós mesmos. Amém? Glória a Deus. Eu queria dar essa mensagem para vocês, mas eu queria mostrar para vocês. Nós fizemos um culto na Colide. Eu já estou terminando, já terminei, mas vou só finalizar com isso. Nós fizemos um culto na Colide em que eu me prostei a passar um hino, e eu dei uma ideia, e disseram: não, isso não vai colar. Eu disse: vai sim. E eu preparei por baixo dos panos tudo. E aquilo que era belo ficou mais bonito. Aquilo que era belo fez com que as pessoas chorassem. Quando comecei a fazer, apóstolo, a marcha solidária, eu me lembro muito bem, quando nós fizemos a marcha para Jesus, muitas pessoas disseram assim: não vai dar certo. A marcha não tem aqui em Ananindeua desde 2019.
não vai dar certo. Vamos fazer para 2025. E eu dizia assim mesmo, não, vai dar certo. Deus tem pressa, Deus quer isso, Deus está voltando, vai dar certo. Eu me lembro que o meu bispo dizia assim na minha igreja, Deus colocou o homem mais doido que eu aqui na igreja. E está falando que vai dar certo e vai dar certo. E nós fizemos uma marcha para Jesus 2023. Fomos boicotados por algumas igrejas. Algumas pessoas não acreditaram, mas nós persistimos, porque era para a honra e glória do Senhor. Eu queria que a Ananindeua louvasse a Deus, eu queria mostrar para Deus que aqui em Ananindeua nós temos igrejas que são fiéis a Deus, que aqui em Deus nós ainda temos pessoas que louvam a Deus, que glorificam a Deus, e que honra Deus me deu em conhecer o apóstolo Helder, que abraçou essa causa. E a igreja do apóstolo estava lá na frente, todos azulzinhos, coisa mais linda do mundo. E nós fizemos uma marcha para Jesus, e eu estou falando aqui em lágrimas, pastor. Nós pudemos provar para a cidade de Ananindeua que Ananindeua é de Jesus Cristo. Nós podemos provar que nós ainda temos igrejas fiéis, que por mais que algumas boicotaram, não boicotaram a mim, Henri, ao pastor Almar, ao pastor Marinho, a Eliabe, boicotaram a Deus, não foi a mim, não foi a marcha para Jesus, mas aqueles fiéis permaneceram na marcha, e marcharam e mostraram o quanto são fiéis e quanto estão dispostos a ser crentes valorosos, a mudar cada vez mais e ser melhores crentes. Eu queria que viesse aqui a missionária Andressa, Israel, pessoal do louvor. Nós fizemos uma homenagem à outra missionária que ficou de cantar também. Nós fomos desacreditados quando nós tivemos essa ideia. Alguém disse que não ia dar certo. E eu me dispus a fazer diferente. Vamos fazer uma coisa diferente, porque na Colide não é só pegar e fazer para o homem, não é só pegar e entregar troféus e dizer, eis o homem, esse aqui foi o destaque, esse aqui foi isso, esse foi o melhor líder. Se nós não louvarmos ao nosso melhor líder e não mostrarmos para Deus a nossa gratidão. E nós fizemos algo surreal, em que as pessoas choraram, e eu pude mostrar que a gente pode pegar uma coisa simples, um hino, e tornar melhor, que nós possamos, nós como pessoas, ser igual a esse hino, ser simples, mas a gente pode saber que nós podemos ser muito mais bonito, que a gente pode ser melhor ainda mais. Glória a Deus. Eu quero que todos se levantem, e eu quero que nesse momento, quando eles estiverem louvando, eu quero que vocês pensem, que vocês façam uma aliança com Deus e dizer, Pai, este ano eu serei um crente melhor, este ano eu serei uma versão 2.0, este ano eu serei a mudança. Glória a Deus. Ah!
de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes e de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em
sobre as águas eu camine, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu camine, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu camine, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oh, aleluia. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Oh, aleluia. Glória a Deus, e agradecemos a Aleluia. oportunidade. Amém. Dê um glória a Deus, bem alto para Jesus. Irmãos, nós podemos fazer de um pequeno hino uma ode, um louvor maior. E hoje eu estou conclamando aqueles que querem fazer uma nova aliança com Deus, aqueles que querem realmente fazer a diferença e dizer: Pai, eis-me aqui. Aqueles que quiserem fazer uma nova aliança, aqueles que quiserem aceitar Deus verdadeiramente no seu coração, que possam vir aqui na frente. Não tenha vergonha dos homens, porque aquele que está lá no céu está te olhando. Dê o primeiro passo como eu dei lá atrás. E hoje eu estou aqui na frente, pregando. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Deus estará muito feliz. Eu sei que Deus vai fazer a obra na vida desses que estão dispostos a vir. Porque lá atrás eu estava, Senhor, no mundo. Lá atrás eu estava pecando. Lá atrás eu achava que não tinha jeito. Mas eu estou aqui. Não é humilhação. Não é vergonhoso estar aqui. Porque os homens
não são nada se nós não tivermos Deus. Então, se você está tocado no seu coração, como eu estou sendo tocado agora, de saber a maravilha que Deus fez na minha vida, e hoje eu estou com um casamento fortificado, aliançado, alicerçado no Senhor, e o demônio não entra de maneira nenhuma. Eu me permito que ele entre na minha família, e ele não vai entrar, porque Deus olha pelos seus. Então, aqueles que queiram aceitar verdadeiramente, aqueles que querem fazer a diferença, aqueles que querem fazer uma aliança com Deus, aqueles que querem dizer: Deus, eu estou aqui, Senhor, e Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Glória a Deus. Eu vou pedir para que o apóstolo venha aqui, o apóstolo Helder, para orar para essas pessoas, verdadeiramente, porque eu sei que nós vamos fazer a diferença em 2024, e eu estou falando aqui com lágrima nos olhos, porque eu ainda acho que ainda tem poucas pessoas aqui, eu ainda acho que pode vir mais pessoas, porque não é isso que Deus quer. Deus quer um exército de pessoas. Deus te busca de lá, de onde você está. Deus me buscou no interior, jogado, bebendo, prostituído, e hoje eu estou aqui, e nada, ninguém, nem o demônio e nem o inimigo me tirará daqui, porque eu amo estar aqui, e eu amo estar na presença de Deus. E se nós amamos estar na presença de Deus, se nós queremos estar ceando com Deus, junto com Jacó, junto com Moisés, junto com Abraão, e louvando no dia do juízo final, sendo aquele exército, venha para cá para frente e faça uma nova aliança. É só você e Deus, é só você e Deus, é só você e Deus. Não olhe para o lado, não se envergonhe, mas venha fazer uma aliança com Deus, venha ser diferente. Diga: Deus, eu estou aqui, eu vou fazer diferente. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Você que quer aceitar Jesus, nesse momento coloque a sua mão direita no lado esquerdo do seu peito, em cima do seu coração. Quer se reconciliar, e diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu te peço perdão por todos os meus pecados, e nesta hora eu abro o meu coração e te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha vida, faz morada, escreve meu nome no teu livro eterno e me reconcilia contigo, com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Agora você que está aqui, que quer um renovo, que quer realmente nesse ano de 2024 ser o melhor de você, levante suas mãos. Pense em Jesus. Talvez você passou o ano de 2023 dizendo assim: minha esposa precisa melhorar, meu marido precisa melhorar, meus filhos precisam melhorar, meus pais precisam melhorar. Não, diga assim: eu preciso melhorar. Eu preciso ser o melhor de mim este ano. E peça que Deus te mostre esse momento. O
que Ele quer de você? Qual é a versão de você que Ele quer? E lembra de onde caíste, te arrepende e volta às primeiras obras. Senhor, eu abençoo agora cada um dos nossos irmãos. Abençoa cada um que está aqui. Pai, querendo um renovo, te pedindo perdão por algo e querendo ser melhor. Ó Espírito Santo, faz morada em cada um de nós e nos dá poder para conquistar vidas, para executar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado. Obrigado pelo teu poder. Abençoa a vida do pastor Marinho, que está aqui também. Dá a ele o teu poder, o teu renovo, a tua presença cada dia, seu ministério. E muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, nós choramos e te agradecemos. Aleluia. Glória a Deus. Olhe para esses irmãos que vieram aqui pela primeira vez, estão fazendo sua decisão, e diga: seja bem-vindo, seja bem-vindo, nós te amamos, nós te amamos, seja bem-vindo. Aleluia, dê um brado de vitória, Senhor. Glória a Deus.